turismo e negócios. Oferecimento Farmácia Líder. Para seu conforto e segurança, peça seu medicamento pela teleentrega da Farmácia Líder, pelo 3282-1100. Nós estamos aqui com a nossa convidada de hoje. Ela está desde dezembro de 2015 na cidade de Canela, é caxiense desde 2015, na cidade de Canela, como juíza titular da segunda vara da comarca de Canela, da comarca canelense. E ela também é a juíza eleitoral da 65ª Zona, que reúne as cidades de Canela e Gramado. A doutora Simone Chalela, que está conosco aqui, pra gente, tá comigo e o Davenir, pra gente abordar, né, como é que foram as eleições, não só as eleições, mas a campanha, porque no caso, doutora e Davenir, que vai saudar a nossa convidada aqui, no caso das eleições, elas não começam quando a campanha começa aqui, né? Começa bem antes para vocês aí da Justiça Eleitoral e termina também depois, né? Não é só durante aquele período. Davenir, faça as honras da casa. Pois é, né? Começamos então cumprimentando a doutora juíza eleitoral de Canela, né? Com a gente então nesta manhã da 65ª Zona Eleitoral de Canela e Gramado, né? Começa então cumprimentando. Bom dia, doutora. Bom dia, bom dia, Braulio, bom dia, Davenir, bom dia a todos os ouvintes. É um desafio muito grande, cada eleição é um novo desafio. Em 2020 nós tínhamos a pandemia, em 2022 comprovar a segurança das urnas e agora em 2024 a questão dos crimes praticados pela internet. Sim. E realmente nós trabalhamos um ano antes que as eleições efetivamente aconteçam e o nosso trabalho só encerra com a diplomação dos eleitos. Pois é, eu gostaria que ela já começasse então falando para nós aqui sobre essa campanha, né, eleitoral aí, que a gente sabe que acaba muitas pessoas infringindo a lei, né, inclusive o que pode, o que não pode. O chefe do cartório eleitoral veio aqui fazer uma entrevista, fez uma entrevista com a gente, né, o Guilherme Cavagnoli, e dizendo do dia que pode, que não pode, um exemplo, carro de som, enfim, né? E no dia seguinte eu mesmo já tinha percebido nas ruas já que havia algumas irregularidades, né, dentro daquilo que ele falou, né? E acaba que a juíza, né, tendo que tomar as providências, né? Então gostaria que você falasse sobre a campanha. Na verdade é um período para nós muito conturbado, porque a resolução que rege a eleição, e toda eleição tem uma resolução própria, ela é muito restritiva. O que seria exceção vira regra. Então, quando tem denúncias, a gente tem que processar aquilo, e as pessoas parece que infringem a lei de propósito, achando que nada vai acontecer. Agora que nós vamos processar todas essas denúncias e tudo que aconteceu durante o período da campanha. São muitos exageros, absurdos, e dá até assim uma certa desesperança na sociedade. Pois é, a senhora falou que o grande desafio dessas eleições foram as redes sociais. Muitas denúncias, muitas irregularidades, muitas infrações. Muitas notícias falsas, muitos crimes praticados nesse período ali, que agora vão ser processados. E o que mais me surpreende é a coragem que a internet dá para as pessoas. Coragem que elas não têm pessoalmente, de escrever o que elas pensam ou o que elas imaginam, sem nenhuma responsabilidade. E essas pessoas, doutora Simone, que foram denunciadas, que foram pegas, né, cometendo irregularidades, infrações, elas poderão ser penalizadas, né? Sim, vão responder pelos crimes praticados, quem praticou crime, ou na esfera civil também, né, de forma indenizatória, porque, na verdade, o princípio que rege o direito eleitoral é da intervenção mínima da Justiça Eleitoral. Sim. Então, nós vamos deixando, até porque não adianta eu derrubar um perfil de Facebook e Instagram para que o TRE depois ele retome. O que eu fiz foi tentar intervir o mínimo possível e dar os recados, vai acontecer, até que uma hora chega que a gente não tem mais saída. Na verdade, eles foram notificados, então. Sim, sempre são. A grande questão é, as pessoas tiram os URLs, que são os links, elas apagam, então a gente não consegue dar efetividade. E isso, a legislação vai ter que se modernizar para que aconteça, porque todas as noites eu tinha notícias. Foi um período, para mim, pessoalmente, também muito conturbado, porque eu não tinha descanso, eu trabalhava 24 por 24 horas. E isso é muito cansativo, porque sou só eu. Claro. E então as pessoas reclamavam, mas é que é difícil de pegar. Sim, né? sim. E eu não posso, num primeiro momento, derrubar um perfil. Eu preciso dar o tempo, né? Tivemos algum perfil derrubado aqui? Algum Sim. que foi tirado do ar?
Tivemos. Quantos? Por quê? Na verdade, de uma pessoa porque não cumpria as decisões, né? E porque tinha essa conduta de apagar os links e depois esquentá-los, como se chama aqui. E então eu tive que tomar essa medida mais drástica, porque não tinha outra forma de assegurar que a prática de crimes e notícias falsas fosse impedida. A internet realmente parece, é que ela continua sendo, parece, né? Dá a impressão que uma terra sem lei, né, doutora? Porque coloca qualquer coisa ali, infelizmente, né? Infelizmente a internet dá voz aos covardes, porque pessoalmente eles não têm coragem de fazer e eles se escondem, né? Através é verdade do mesmo, mundo virtual. Né? Doutora, no dia da eleição houve um problema aí com um candidato, né? Uma prisão, enfim, e até inclusive na última entrevista que a gente teve com o Guilherme, não tinha chegado para vocês, né? Ou para ele, pelo menos, né? Sim. Você teria algo... Mais informações sobre essa na verdade, como ele vai ser processado ali, né? Não posso falar exatamente sobre isso, mas claro. Mas em tese, houve, né, esse sim, registro, houve, né? são em tese uma prática de crime, né? Que é o transporte irregular de eleitor, porque não pode fazer isso. Mas vai ter que ser apurado, processado. E quantas pessoas trabalham aqui na Junta Eleitoral, na 65ª Zona, doutora Simone? Na verdade, são 4 pessoas que participam da junta. Mas eu juntei uma equipe de mais ou menos 40 pessoas que trabalharam arduamente. Nós não parávamos no domingo, porque eu dividi as equipes para que nós estivéssemos presentes. E eu também quero agradecer a Brigada Militar, que colocou alunos soldados em todas as sessões. Eu acho que foi possível ver que tinha bastante força policial, a Polícia Civil também. Nós trabalhamos assim para que a paz conseguisse reinar e que as pessoas pudessem exercer o seu direito de uma forma livre e tranquila. Doutora Simone, se não fosse as redes sociais, essas eleições foram muito tranquilas, né? Em termos de problemas nas ruas, enfim, no dia da votação, durante a campanha. No dia da votação, boca de urna, houve? Poucas denúncias, mas nada comprovado, assim. Foi mais teste de urna, porque na eleição municipal é engraçado que as urnas funcionam, né? Elas só não funcionam nas eleições gerais. Então, foi um único teste que eu fiz e a eleitora digitava o número errado. Aí realmente não vai aparecer, né? Claro. Então, a gente faz o teste com outras pessoas filmando e daí mostrei que aparecia. As pessoas ficam nervosas às vezes. Só que aí, assim, entre você ficar nervoso e você sair falando as coisas erradas, são 2 coisas diferentes, né? Exato. Aí a pessoa pede desculpa no privado, mas ela te ofende no público. Sim. Mas foi feito, foi mostrado que estava lá o candidato dela, e ela votou tranquilamente. Certo. Bom, eu falei, né, que foram tranquilas, mas essa percepção, só tirando as redes sociais. Como é que foram as eleições, a campanha e as eleições por aqui? Não, foi muito tranquilo, porque agora o mundo é digital, né? Sim, pois é. As pessoas se comunicam de forma digital, às vezes até dentro da própria casa. Então, para nós nas ruas foi muito tranquilo, não tiveram muitas filas, nada. É mais o problema mesmo virtual. Em relação às redes sociais, voltando aqui, quando é que saem essas digamos assim, essas determinações, enfim, quando é que termina esse processo, né, de julgar essas denúncias, essas irregularidades, essas infrações? Na verdade, agora eu recebi as denúncias. Então, mais ou menos meio ano acaba, porque também tem os recursos, né? A pessoa tem direito à defesa. E os perfis derrubados, eles voltaram depois da eleição. Certo. E, doutora, como você disse, termina quando os eleitos, né, forem diplomados, né? Que acontece no primeiro dia vai ser no primeiro dia do ano de 2025? Não, provavelmente eu vou fazer no final de dezembro, ali um pouco antes do Natal. Certo. Para não pegar justamente um período de comemoração, para respeitar, né? também as pessoas, e eu também gosto de fazer 2 diplomações, uma em Canela e uma em Gramado, para valorizar os candidatos e os eleitores de cada município. Certo. Porque até pouco tempo se tinha essa tradição, né, de se fazer no primeiro dia do ano, justamente no dia de comemorar o ano novo. As pessoas, me lembro que um dia eu tava no litoral, tive que acompanhar uma diplomação de Gramado no primeiro do ano, mas tudo bem, né, fazia parte do trabalho. Para vocês também devia ser muito difícil, né? Justamente por isso, até para que fosse mais organizado, a gente resolveu fazer ali vai ser 19, 20 por aí de dezembro, que aí para todas as pessoas fica melhor. Certo. Doutora, em Gramado e Canela, você que responde Gramado e Canela, não houve nenhuma impugnação de candidatura, né? Não.
Tudo Não. tranquilo. Tudo tranquilo. Na questão das candidaturas também. Que maravilha. Bom, mas é bom destacar, né, doutora Simone, que, como você disse, esse trabalho começou um ano antes, né, por parte da Justiça Eleitoral na preparação dessas eleições. E é incrível que a gente ainda ouve falar, doutora, quando ouço falar, eu ouço a pessoa falar, mas eu não debato, obviamente, sobre as urnas eletrônicas, né? Sobre a credibilidade desse equipamento. Eu fico impressionado, porque é de extrema segurança, né? Na verdade, agora eu comecei a dar palestra em escolas, porque eu acho que a gente tem que tentar fazer com que a futura geração entenda, sim. né, e valorize o que é brasileiro, porque a urna eletrônica ela é uma invenção brasileira. Todos os testes de urna que eu fiz foram todos erros humanos, né? O eleitor digitava o número errado ou tentava digitar o número do presidente no governador, que realmente não vai aparecer. Mas se as pessoas se informarem, e nós fizemos várias cerimônias ao longo dos meses, né? Não aparece ninguém. Por que as pessoas não vão olhar? São públicas, saem editais e ninguém aparece para ver como funciona o nosso sistema. Pois é, por que eu comento isso, né? Porque a gente sabe do esforço, do trabalho que a Justiça Eleitoral está fazendo para dar credibilidade e segurança, né, para as eleições, e a gente percebe, né, o quanto de organização existe nisso, e por que, né, que existiria ali, né, digamos assim, essa a falta de segurança, quando a gente sabe, né, que é muito seguro votar, até porque, como o próprio Guilherme nos falou, né, as urnas não estão ligadas na internet. Elas não têm conexão com a internet. Tem conexão. Não, e são vários mecanismos de segurança e que nós podemos comprovar, inclusive os lacres físicos, que se algum lacre for rompido, rasga, e eu mostro isso nas escolas, tira a cor. Então, na verdade é que as pessoas não gostam de perder, né? Isso faz parte da vida. Faz parte, e aí verdade. sempre o que perde, ele começa a questionar o que não deveria ser questionado. Sem dúvida. Mas nós estamos, é público, todas as cerimônias são públicas, e quem quiser conhecer, saber, pode ir no cartório eleitoral, que a gente faz questão de mostrar. Que bacana. A gente na verdade, isso fica parecido com o futebol, né? Que ela acabou de falar pra gente, né? O que perdeu, o juiz... o futebol ainda tem... O juiz nunca é bom, né? Eu já tô acostumada com isso. O juiz não é bom pra quem perdeu, né? Mas no caso do futebol ainda pode ter alguma dúvida. Nesse caso, não, né, doutora? Não. E chega a ser um desrespeito para nós que trabalhamos exatamente. tanto arduamente. Eu trabalhei sábado e domingo direto, e o meu pessoal também. Eu não tive folga, porque aí eu tenho a segunda vara para tocar. E eu tô assim, ó, me arrastando durante a semana, porque para mim é difícil. A minha família também sofre bastante pela minha ausência. Claro. Mas isso as pessoas não veem, né? As pessoas só veem o que aparece. Vocês estudaram e se dedicam, né? Então eu acho assim que a gente deve, né, Braulio, parabenizar a doutora aqui, né? Toda a equipe lá do cartório eleitoral, o pessoal envolvidos numa eleição, porque, olha, pelo que a gente sabe mesmo, a gente pensando assim, não é fácil mesmo, né? E ser responsável por dois municípios que têm um destaque no estado, né? Para nós é uma grande responsabilidade e também um desafio. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu tenho uma equipe maravilhosa, muito comprometida. Sofreram comigo o tempo todo. Sim. Nas ameaças que eu recebi também. Pois é. Eles ficaram muito preocupados, mais até do que eu. Quer falar sobre essas ameaças? Na verdade, quando as pessoas pessoalizam na pessoa do juiz as suas resignações, elas estão erradas, né? Então eu tive esse problema. Eu precisei de escolta ali e eu agradeço muito ao apoio que eu tive da minha família, da brigada, da Polícia Civil, mas é quando as pessoas não entendem que não é o juiz que decide a eleição, não é o juiz eleitoral, são os eleitores, né? Você teve essa ameaça após as eleições, o resultado, ou antes? Antes, que as eleições não sairiam aqui. Olha que coisa, né? Essa passionalidade que existe em várias áreas é danosa para a sociedade. Só que tudo tem consequência, né, Braulio? As pessoas não entendem que tem consequência. Claro. Que você mandar para um órgão público uma ameaça vai ter consequência, né? Sem As dúvida. pessoas, elas acham que elas estão protegidas nesse mundo virtual. Elas ficam imunes, né? É verdade. E não estão. Ninguém está. Nenhum de nós está acima da lei. Exatamente. Doutora Simone Charelli, a gente quer agradecer sua participação, parabenizar a 60ª Zona Eleitoral de Canela, a Justiça Eleitoral de Canela e Gramado pelo trabalho realizado, e continuamos acreditando sim, porque é um trabalho muito bem organizado e a segurança que existe na votação das urnas eletrônicas é inquestionável.
Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que o que mais me surpreendeu na eleição foi o número de abstenções, que foi 28%, e que os votos brancos e nulos aqui em Canela foram maiores do que a candidata mais votada. Que loucura. E eu gostaria de deixar esse recado para as pessoas, que é uma frase de Platão, que quem não se interessa pela política é governado por quem se interessa. É verdade. Eu sei que as pessoas estão desiludidas também, né, doutora? É um grande descrédito, mas a gente tem que pensar que nós somos todos responsáveis pelas pessoas que a gente coloca no poder. E pra gente mudar, a gente tem que participar. Tem que fazer a sua parte. E se comprometer. É se comprometer, porque senão não muda nada. Doutora, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado, então, parabéns mais uma vez, doutora, pelo trabalho, né, nas eleições. Aí eu tive ali, inclusive a gente conversou no dia da eleição, eu pude ver também a correria de vocês ali, o empenho de vocês. Então, parabéns mais uma vez a toda a equipe aí do cartório eleitoral aí que responde Gramado e Canela. Obrigado, doutora Simone. Um abraço para você. Tudo de bom, doutora Simone Chanella, conosco aqui, juíza eleitoral e também titular da 2ª Comarca de Canela. Para encerrar o nosso bate-papo, em seguida a gente tem um bate-papo a gente conversa com o Superintendente Regional de Relações Institucionais da Corção, o Lutero Cassol, falando sobre o motivo do desabastecimento de água que ocorreu em Gramado na quarta-feira. Deixou a cidade inteira sem água. 8h05 e a hora certa. 8h22, temperatura que está nesse momento em 18 graus. Muito mais. Clube 885. Descomplique o seu projeto de interiores. A arquiteta Ariane Bosque cuida da sua obra do início ao fim para te deixar tranquilo em relação ao seu imóvel. Confiança e responsabilidade com os seus sonhos. Ariane Bosque Arquiteta. Ideias inovadoras para o seu estilo. No Dia das Crianças, a aventura começa no ReSul, com tudo que você precisa para deixar a infância mais colorida. Tem diversas opções de brinquedos para fazer a alegria dos pequenos e incentivar o aprendizado. A alimentação não fica de fora. O ReSul tem frutas, cereais e outras delícias para surpreender com lanchinhos leves, saudáveis e muito saborosos. Aproveite! Dia das Crianças ReSul. Felicidade é uma infância cheia de aventuras. A Vidrosul tem tudo que tu precisa quando o assunto é vidro. Box para banheiro, fachadas, pergolados, fechamento de áreas e sacadas, espelhos e todos os tipos de molduras. Pensou em vidro e moldura? Pensou Vidrosul. Saiba mais em @VidroSulRS. Conheça o escritório Thiago Weber Advogados, especializado em diversas áreas do direito como civil, penal, tributário e empresarial. Com sede na Avenida Visconde Mauá 673, no centro de Canela. Entre em contato no @Thiago Weber ADV. Aqui defendemos seus direitos com integridade e dedicação.